Olá, irmão e amigo do canal EBD+, que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Bem-vindo ao quadro Algo a Mais. Neste domingo, permitindo Deus, estudaremos a lição 11 da revista Adultos da CPAD, que tratará do seguinte tema: os gigantes da fé e o seu legado para a igreja. Esperamos que esse subsídio possa lhe ajudar na preparação da sua aula. Nesse vídeo faremos um breve comentário do capítulo 11 de Hebreus, aproveitando o versículo 1 para definir o que é fé. Essa é a definição que o escritor dá para a fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Segundo o comentário bíblico Bican, a palavra fé vem do grego pistis, que pode significar crença, confiança, fidelidade, persuasão firme ou convicção firme. Mas na Bíblia ela sempre encontra seu propósito em Deus. Fé bíblica não é crer em si mesmo ou no homem, mas em Deus. O uso constante do dativo de instrumento pela fé, nesse capítulo, não atribui nenhum poder mágico à fé, mas simplesmente mostra que a fé é o meio pelo qual recebemos de Deus a fonte do nosso serviço para Deus e a única base aceitável de um relacionamento satisfatório com Deus. Em seu comentário bíblico, Wisber explica como deve ser esta fé. A verdadeira fé bíblica é uma obediência confiante à palavra de Deus, apesar das circunstâncias e consequências. Essa fé funciona de maneira bastante simples. Deus fala e ouvimos sua palavra. Confiamos em sua palavra e agimos de acordo com ela, a despeito das circunstâncias e das consequências. As circunstâncias podem ser impossíveis e as consequências assustadoras e desconhecidas. Ainda assim, obedecemos à palavra de Deus e cremos que Ele fará o que é certo e o que é melhor. Hebreus 11:2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Quando os crentes têm fé, ou seja, quando eles têm confiança em Deus, alcançam testemunho. Em outras palavras, eles recebem a aprovação de Deus. Foi com esse tipo de fé que os antigos, isto é, os pais antigos, alcançaram testemunho, ou seja, obtiveram afirmação. Hebreus 11:2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Quando os crentes têm fé, ou seja, quando eles têm confiança em Deus, alcançam testemunho. Em outras palavras, eles recebem a aprovação de Deus. Foi com esse tipo de fé que os antigos, isto é, os pais antigos, alcançaram testemunho. Em outras palavras, eles obtiveram afirmação, aprovação de Deus. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Sobre este versículo, vejamos o que diz a Bíblia, aplicação pessoal. Aqui está um exemplo de fé. A fé nos permite entender que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Deus criou o mundo a partir do nada, somente pela sua palavra criativa. Crer neste fato requer percepção espiritual, que só recebemos pela fé. Esta passagem nos lembra de que toda a criação foi nova e não foi feita de materiais pré-existentes. O mundo visível não foi feito do que é aparente. Deus trouxe o universo à existência a partir do nada. Ele declarou que ele devia existir e ele existiu. Isso pode ser confirmado em Gênesis capítulo 1. Nós compreendemos isto pela fé, e não porque vimos acontecer, mas porque compreendemos com base no que lemos nas Escrituras e com base no nosso relacionamento com o Pai amoroso, que o mundo foi criado com um propósito e que nós fazemos parte desse propósito. Fazendo um resumo dos 3 primeiros versículos de Hebreus 11, podemos dizer que esta passagem possui 3 termos que resumem a verdadeira fé bíblica. São eles:
certeza, convicção e testemunho. O termo traduzido por certeza significa literalmente servir de escora, sustentar. A fé é para o cristão aquilo que o alicerce é para a casa, dá confiança e segurança de permanecer em pé com firmeza. Assim, podemos dizer que ter fé é estar seguro das coisas que se esperam. A fé do cristão é o meio que Deus usa para lhe dar confiança e segurança de que as promessas serão cumpridas. A palavra convicção quer dizer persuasão íntima. É a convicção íntima dada por Deus de que Ele cumprirá o que prometeu. A presença no coração da fé recebida de Deus é convicção suficiente de que Ele cumprirá sua palavra. O termo testemunho é importante em Hebreus 11. Aparece não apenas no versículo 2, mas também 2 vezes no versículo 4, uma vez no versículo 5 e uma vez no versículo 39. O resumo em Hebreus 12:1 chama esta lista de homens e mulheres de grande nuvem de testemunhas. São testemunhas para nós porque Deus testemunhou para eles. Em cada exemplo citado, Deus deu testemunho da fé desse indivíduo por meio da aprovação de sua vida e ministério. A partir do versículo 4, o autor aos Hebreus apresenta exemplos de homens e mulheres que receberam a aprovação de Deus devido à sua fé. Mas antes de falarmos sobre eles, é de fundamental importância frisarmos o versículo 6, onde nos é revelado a essência da fé. Assim diz Hebreus 11:6: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Uma pergunta: qual é a essência da fé? Confiar em Deus. O comentário bíblico Beacon diz que duvidar é difamar, confiar é honrar. Só honraremos a Deus se confiarmos inteiramente nele. Segundo Shedd, a fé tem duplo objetivo. Primeiro, confiança absoluta na existência de Deus, Rei eterno, imortal, invisível. Segundo, certeza de que Deus galardoa os que o buscam de coração. Deus dava a sua aprovação a estas pessoas do Antigo Testamento devido à sua fé. Na verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Essa declaração teria funcionado como uma advertência àqueles cristãos hebreus cuja fé estava hesitante. Ninguém, nem Abel, Enoque ou qualquer outra pessoa consegue agradar a Deus sem fé. A fé é um requisito indiscutível. Todos os rituais não significam nada sem a fé. Ainda no versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus, após dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, o autor complementa dizendo: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. De acordo com a Bíblia de Estudo, aplicação pessoal, aproximar-se de Deus aqui tem duas pressuposições. Primeira, a pessoa precisa crer que Ele existe e, a seguir, crer que Ele é galardoador dos que o buscam sinceramente. Crer que Deus existe é apenas o começo. Até mesmo os demônios creem na existência de Deus, de acordo com Tiago 2,19. Deus não estará de acordo com um mero reconhecimento da sua existência. Ele quer um relacionamento pessoal e dinâmico com você que irá transformar a sua existência. Como citamos há pouco, a partir do versículo 4, o autor aos Hebreus apresenta exemplos de servos de Deus que receberam a aprovação dele devido à sua fé. Vamos mencionar algum deles usando o comentário bíblico Wisber. Abel, exemplo de fé e adoração. A história que serve de contexto encontra-se em Gênesis, capítulo 4, verso 1 a 10. Abel era um homem justo por causa da sua fé.
Deus havia revelado a Adão e a seus descendentes como adorar, e Abel obedeceu a Deus pela fé. Na verdade, sua obediência custou-lhe a vida. Caim não era um filho de Deus, conforme 1 João 3,12, pois não tinha fé. Era religioso, mas não era justo. Hoje, Abel é considerado o primeiro mártir da fé. Enoque, exemplo de fé e vivência. A fé em Deus cresce à medida que se tem comunhão com Ele. Devemos ter tanto o desejo de lhe agradar, quanto o zelo de buscá-lo. Orar, meditar sobre sua palavra, adorar e ter disciplina. Tudo isso ajuda a andar com Deus. Enoque andou com Deus em um mundo perverso antes do dilúvio e manteve a vida pura. Um dia, Enoque foi levado para o céu, transladado, que significa levado de um lugar para outro, e não foi mais visto. Abel teve morte violenta, mas Enoque não morreu. Deus tem um plano diferente para cada pessoa que crer nele. Alguns veem no translado de Enoque uma imagem do arrebatamento da igreja quando Cristo voltar. De acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. Noé, exemplo de fé e trabalho. A fé de Noé envolveu o seu ser como um todo. Sua mente foi alertada por Deus, seu coração foi movido de temor e, por sua volição, agiu de acordo com o que Deus havia lhe dito. Uma vez que naquela época ninguém jamais havia visto um dilúvio, talvez nem mesmo uma tempestade, as ações de Noé devem ter gerado um bocado de interesse e provavelmente também zombaria. A fé de Noé influenciou sua família e todos os seus familiares foram salvos. Também condenou o mundo inteiro, pois sua fé revelou a incredulidade dos outros. Os acontecimentos subsequentes provam que Noé estava certo. Jesus usou essa experiência como uma advertência para que as pessoas estejam prontas à sua volta, de acordo com Mateus 36 e 42. No tempo de Noé, o povo estava de tal modo envolvido com as atividades inocentes do cotidiano que ignorou completamente o testemunho de Noé. Isso pode ser confirmado em 2 Pedro 2 e 5. Os patriarcas, exemplo de fé e esperança. Hebreus 11, versículos 8 a 22. A ênfase dessa sessão é sobre a promessa de Deus e sobre seus planos para a nação de Israel. A nação começou com o chamado de Abraão. Deus prometeu um filho a Abraão e Sara, mas eles tiveram de esperar 25 anos pelo cumprimento da promessa. Seu filho Isaque gerou Jacó e Esaú, e foi Jacó que constituiu de fato a nação de Israel por meio de seus 12 filhos. José salvou a nação na terra do Egito, e Moisés libertou o povo desta terra. Provavelmente a espera é uma das disciplinas mais difíceis da vida. No entanto, a fé autêntica é capaz de esperar pelo cumprimento dos propósitos de Deus no tempo dele. Mas enquanto esperamos, devemos ser obedientes. Hebreus 11:8 diz: pela fé Abraão obedeceu. Ele obedeceu sem saber para onde estava indo. Vivia em tendas, pois era estrangeiro e peregrino no mundo e tinha de estar pronto para se deslocar quando Deus assim ordenasse. Os cristãos de hoje também são estrangeiros e peregrinos, conforme 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 e capítulo 2, verso 11. Abraão tinha os olhos voltados para a cidade celestial e viveu no tempo futuro. Encontramos em Abraão, Isaque, Jacó e José 4 gerações de fé. Foram homens que por vezes fracassaram, mas que em sua essência viveram pela fé. Não eram perfeitos, mas eram dedicados a Deus e creram em sua palavra. É impossível não admirar a fé dos patriarcas. Não tinham a Bíblia completa e, no entanto, possuíam uma fé inabalável. Transmitiram as promessas de Deus
de uma geração para outra, e apesar de seus fracassos e tribulações, esses homens e mulheres creram em Deus, e ele deu testemunho de sua fé. Moisés, exemplo de fé e conflito. Hebreus 11, 23 a 29. Moisés foi abençoado com pais tementes a Deus. Sem dúvida, agiram pela fé quando esconderam seu bebê das autoridades, como vemos no relato de Êxodo, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Os pais de Moisés chamavam-se Arão e Joquebede, conforme Êxodo 6:22. Apesar de ser verdade que os pais piedosos não têm como transmitir suas crenças aos filhos como se fossem traços genéticos, pode criar dentro de casa um ambiente de fé e ser exemplos para os filhos. O lar deve ser a primeira escola da fé para a criança. Encontramos na vida de Moisés 3 grandes temas relacionados à fé. Primeiro, vemos a recusa pela fé, Hebreus 11, 24 e 25. Como filho adotivo de uma princesa egípcia, Moisés poderia ter levado uma vida tranquila no palácio, mas sua fé levou-o a recusar esse tipo de vida. Antes, escolheu identificar-se com o povo aflito de Deus. A verdadeira fé leva o cristão a cultivar valores corretos e a tomar decisões corretas. A expressão prazeres transitórios do pecado não se refere somente à lascívia e a outros pecados vulgares. Aqui, descreve um modo de vida que chamaríamos hoje de bem-sucedido, posição elevada, prestígio, poder, riqueza e ausência de problemas. Segundo, a recusa de Moisés pela fé levou-o a sofrer o opróbrio pela fé. Hebreus 11, 26, parte A. Ele deixou o palácio e nunca mais voltou à sua antiga vida. Identificou-se com os escravos hebreus. Com frequência, homens e mulheres de fé precisam suportar o opróbrio, isto é, a vergonha e o sofrimento. Os apóstolos sofreram por causa de sua fé. Hoje, cristãos que vivem em país onde não há liberdade religiosa sabem o que é suportar afrontas. Se o opróbrio é uma evidência de fé autêntica, perguntamo-nos quanta fé assim existe em nosso país hoje. Por fim, a recompensa da fé. Deus sempre recompensa a fé autêntica, se não imediatamente, no final. Em contraste com os tesouros do Egito, Moisés contemplou o galardão. Nas palavras de Vance Havner, Moisés escolheu o imperecível, viu o invisível e fez o impossível. A fé de Moisés permitiu que ele encarasse o faraó sem medo e confiasse que Deus lidaria com o inimigo. A perseverança de Moisés não era um dom natural, pois por natureza ele era hesitante e tímido. Essa perseverança e coragem foram-lhe concedidas como recompensa por sua fé, como também o foi o livramento dele e de seu povo. A fé nos faz sair do cativeiro, Hebreus 11, 28, passar por experiências, Hebreus 11, 29, e entrar em nossa herança, Hebreus 11, 30. Quando cremos em Deus, recebemos o que Deus pode fazer, mas quando confiamos em nós mesmos, recebemos o que os frágeis seres humanos podem fazer. A experiência de Moisés é prova de que a verdadeira fé bíblica implica obedecer a Deus apesar das circunstâncias e das consequências. José e Raabe, exemplo de fé e vitória, Hebreus 11, versículos 30 e 31. O relato da conquista de Jericó pode ser encontrado no livro de Josué, nos capítulos 2 a 6. Josué foi o sucessor de Moisés como líder de Israel e se tornou bem-sucedido porque confiou no mesmo Deus no qual Moisés havia crido. Deus muda de obreiros, mas não de princípios em sua obra. Ele abençoa a fé e julga a incredulidade. Do ponto de vista humano, Jericó era uma cidade inconquistável. No entanto,
O primeiro passo de fé que Josué deu não foi derrotar a cidade, mas sim cruzar o rio Jordão. Pela fé, a nação cruzou o rio da mesma forma que a geração anterior havia atravessado o Mar Vermelho. Foi um testemunho e um aviso para as nações cananeias de que Israel marchava avante pelo poder de Deus. Raabe era uma meretriz, uma candidata improvável a crer no Deus verdadeiro de Israel. Ela foi liberta pela graça, pois os outros habitantes da cidade estavam condenados a morrer. Em sua graça e misericórdia, Deus permitiu que Raabe vivesse, mas foi salva pela fé. O conhecimento que ela possuía de Deus encontra-se registrado em Josué capítulo 2, versículos 8 a 14. Sabia que Jeová havia libertado Israel do Egito e que ele abrira o Mar Vermelho, mas isso tudo havia ocorrido 40 anos atrás. Também sabia que Deus havia derrotado outras nações durante a perambulação de Israel pelo deserto, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Josué 2:11. Esse foi seu testemunho de fé e Deus o honrou. Ela foi salva para boas obras. A verdadeira fé deve ser sempre demonstrada por meio de boas obras. Tiago 2, 20 a 26. Raabe protegeu os espias, colocou o cordão na janela, conforme foi instruída, e ao que parece ganhou sua família para a fé verdadeira. Josué capítulo 2, versículo 13 e capítulo 6, versículo 25. Obedecendo ao Senhor em tudo. Raabe não apenas foi liberta do julgamento, como também tornou parte de Israel. Casou-se com Salmão e deu luz a Boaz, um antepassado do rei Davi. Que coisa mais extraordinária! Uma meretriz pagã tornar-se parte da genealogia de Jesus Cristo. É isso o que a fé pode fazer. Muitos outros homens e mulheres de Deus são mencionados pelo escritor nos versículos 32 a 40 do capítulo 11 de Hebreus. Porém, para não alongarmos demais no nosso comentário, não falaremos sobre eles. Todavia, é de grande relevância dizermos que a fé pode operar na vida de qualquer pessoa que tiver a coragem de ouvir a palavra de Deus e de se sujeitar à vontade de Deus. Quantas personalidades diferentes encontramos nesta passagem. O autor de Hebreus, no capítulo 11, versículos 36 a 38, registra o fato de que muitos homens e mulheres de fé anônimos não foram libertos de circunstâncias difíceis. No entanto, Deus honrou sua fé. Na verdade, é preciso mais fé para suportar do que para escapar. Como os 3 jovens hebreus, devemos crer em Deus e obedecer a Ele, mesmo que não nos liberte. Daniel capítulo 3, versículos 16 a 18. Do ponto de vista dos homens, esses heróis da fé eram desprezíveis, por isso foram presos, torturados, em alguns casos mortos, mas Deus os via de modo totalmente diferente e afirmou que o mundo não era digno deles. A fé nos permite recusar a aprovação do mundo e a buscar somente a aprovação de Deus. O Senhor pode achar por bem ser glorificado, livrando o seu povo ou não dando livramento. De uma forma ou de outra, não se deve jamais concluir que a ausência de livramento significa a falta de fé da parte dos filhos de Deus. A fé olha para o futuro, pois é lá que se encontram as maiores recompensas. As pessoas citadas neste capítulo, por nome ou anônimas, não receberam a concretização da promessa, mas receberam o testemunho de Deus de que sua fé um dia será recompensada. O plano de Deus envolve tanto os santos do Antigo Testamento quanto os do Novo Testamento. Um dia, todos nós viveremos na cidade celestial, para a qual os santos olham pela fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, mas esse tipo de fé cresce à medida que ouvimos a palavra de Deus, conforme Romanos 10 e 17.
e temos comunhão em adoração e em oração. A fé está à disposição de cristãos de todo tipo, em situações também de todo tipo. Não é um luxo acessível apenas para os santos de elite, é uma necessidade para todo o povo de Deus. Diante desse quadro apresentado pelo escritor aos Hebreus, sobre os heróis da fé, só nos resta fazer o pedido dos discípulos: Senhor, aumenta a nossa fé. Meu querido irmão ou irmã, assim encerramos mais uma edição do quadro Algo a Mais. Que Deus abençoe o seu ministério, como também os seus alunos, que possamos juntos crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma ótima aula. Fique na paz do Senhor Jesus.